Você acorda às 5h40 da manhã, o despertador toca no escuro enquanto a cidade ainda parece meio adormecida, o ventilador gira lentamente no teto do quarto pequeno, a janela deixa entrar um vento frio misturado com um cheiro de asfalto molhado, e por alguns segundos você fica olhando para o teto, tentando lembrar em qual momento a vida começou a parecer apenas repetição. O café passa devagar na cozinha silenciosa. A luz branca do apartamento parece cansada também, como se até as paredes soubessem que aquele lugar existe apenas para você dormir algumas horas antes de voltar para o trabalho. O celular vibra com notificações da empresa antes mesmo do amanhecer completo. Metas, mensagens, cobranças disfarçadas de motivação. Você tem 25 anos, ganha R$ 8.000 por mês, mora sozinho num apartamento simples, pega ônibus todos os dias para trabalhar numa empresa que fica 14 quilômetros da sua casa. E numa segunda-feira de março, enquanto abre o aplicativo do banco ainda meio sonolento, percebe uma coisa estranha. O salário cai na conta e desaparece rápido demais. Aluguel, internet, luz, mercado, cartão, pequenos gastos que parecem inofensivos separados, mas juntos, sugam quase tudo silenciosamente. E no meio daquela tela iluminada do celular, sentado sozinho na cozinha antes do amanhecer, surge o mesmo pensamento que vem aparecendo há meses. Comprar um carro. Você odeia pegar ônibus. Odeia o cheiro abafado das 7 da manhã. Odeia chegar no trabalho já, cansado. Odeia esperar no ponto quando chove. Odeia a sensação de perder horas da vida preso em trânsito sem nem estar sentado confortavelmente. E naquele momento começam a existir duas versões de você. Uma delas entra na concessionária no sábado seguinte, a outra volta para casa e abre uma planilha. No notebook velho da sala. A vida muda em silêncio assim. Sem música, sem aviso. Apenas uma pequena decisão que parece comum no começo. O HB20 branco está parado no meio da concessionária, brilhando sob as luzes fortes do teto. Cheiro de plástico novo, vendedor sorrindo, ar-condicionado gelando. Você passa a mão no volante tentando imaginar como seria dirigir para o trabalho ouvindo música enquanto o resto da cidade aperta espaço dentro do ônibus lotado. O vendedor faz as contas rápido. Entrada de 20.000. Parcelas de 2.128 durante 5 anos. Você hesita por alguns segundos, mas a sensação de finalmente ter vencido na vida fala mais alto. Então você assina. Na volta para casa, o trânsito parece bonito pela primeira vez em anos. As luzes da cidade refletem no capô novo, enquanto o som toca baixo dentro do carro silencioso. Você estaciona na vaga do prédio, tira uma foto, não posta, guarda para você. Na segunda-feira seguinte chega ao trabalho de carro e durante 40 minutos sente que finalmente saiu do lugar. Mas o banco liga no dia 15, R$ 2.128. Depois vem gasolina, seguro, IPVA, lavagem, estacionamento, manutenção e, sem perceber, metade do salário começa a desaparecer antes mesmo do mês realmente começar. Mas existe outra versão sua, aquela que voltou de ônibus da concessionária. Ela abriu uma conta numa corretora naquela mesma noite, colocou os 20.000 que seriam da entrada num investimento simples e programou um Pix automático de R$ 2.128 todo dia 15, o mesmo valor, o mesmo dia. A diferença é que em vez de ir para o banco, o dinheiro começa lentamente a trabalhar para ela. Essa versão continua pegando ônibus, continua esperando no ponto quando chove, continua ouvindo buzina no trânsito, continua cansada, mas algo mudou silenciosamente dentro dela. Pela primeira vez o futuro parece diferente do presente. Os meses passam. A versão do carro sente a alegria diminuir rápido demais, porque depois do cheiro de novo, sobram apenas boletos. O trânsito continua. Ruim, o salário continua curto, o carro vira obrigação financeira antes mesmo de virar patrimônio. Uma sexta-feira à noite, um amigo entra no carro e diz: "Ficou bonito, hein?" E aquela frase vale mais emocionalmente do que deveria, porque no fundo, muita gente compra coisas tentando comprar validação, sem perceber. Enquanto isso, a outra versão sua começa a estudar investimentos escondido no horário do almoço,
Lê sobre fundos imobiliários no ônibus, assiste vídeos de madrugada enquanto a luz azul do notebook ilumina o quarto escuro. No começo parece outro idioma. Dividendos, CDI, tesouro, juros. Compostos. Ela entende quase nada, mas continua, porque depois de algum tempo a mente responde. E talvez essa seja a parte que quase ninguém percebe. O conhecimento também altera a sensação de liberdade. A primeira vez que cai rendimento na conta é quase ridícula. R$100 e poucos. Dinheiro. Insuficiente para mudar qualquer coisa concreta, mas emocionalmente gigantesco, porque pela primeira vez o dinheiro trabalhou sozinho. E isso muda alguma coisa dentro da cabeça humana. Um ano passa, a versão do carro já pagou mais de R$50 mil entre parcelas e custos invisíveis. O pneu furou numa quarta-feira de chuva, o seguro aumentou, a gasolina subiu, a fatura do cartão começou a crescer silenciosamente. O carro custa quase R$4 mil por mês para existir, mas ninguém pensa nisso dentro da concessionária. O cheiro de carro novo anestesia a calculadora. Enquanto isso, a outra versão sua olha o aplicativo da corretora num domingo à noite. R$70 mil investidos. Ainda não parece riqueza, mas parece direção. E direção muda tudo. A maior parte das pessoas não percebe como a rotina altera lentamente a mente humana. Depois de anos repetindo os mesmos movimentos, o cérebro começa a aceitar qualquer realidade como permanente, até mesmo o esgotamento. E talvez por isso tanta gente viva presa em ciclos que odeia sem conseguir imaginar mudança. A versão do carro começa a sentir exatamente isso. O salário aumenta um pouco, mas os gastos aumentam juntos. Plano. Melhor. Mais delivery. Academia que quase nunca frequenta. Parcelas que continuam chegando todo dia 15 como um relógio impossível de desligar. A sensação de sufocamento financeiro não desaparece. Ela apenas troca de roupa. Enquanto isso, a outra versão continua investindo silenciosamente, sem postar nada, sem fingir riqueza na internet, sem tentar parecer milionária aos 20 e poucos anos. Ela continua pegando ônibus, mas agora usa Uber quando chove forte, compra um fone melhor, aprende sobre fundos imobiliários, comete erros pequenos, perde dinheiro algumas vezes, mas continua. Por quê? Começou a entender uma coisa importante. Investir não é sobre enriquecer rápido, é sobre recuperar tempo lentamente. 2 anos passam. A diferença entre as duas vidas começa a ficar desconfortável. Uma versão tem um carro na garagem e dívida no cartão. A outra tem patrimônio crescendo e nenhuma dívida. As duas acordam no mesmo horário. As duas atravessam a mesma cidade. As duas sentem o mesmo cansaço numa segunda-feira. Mas só uma delas começa a perceber que talvez não precise viver daquele jeito para sempre. E isso muda até a postura. O medo começa a diminuir. As reuniões da empresa começam a parecer artificiais. Os discursos motivacionais começam a soar vazios, porque liberdade financeira altera silenciosamente a forma como alguém enxerga trabalho. Empresas sabem quando alguém depende desesperadamente do salário. Sabem pelo silêncio, pela postura, pela maneira como a pessoa aceita tudo sem questionar. Mas quando o medo começa a diminuir, a mente muda junto. 4 anos passam. A versão do carro termina. O expediente olhando o extrato bancário numa terça-feira à noite. O HB20 agora parece comum. O banco do motorista começa a desgastar. A direção faz barulho no frio. O ar-condicionado já precisou de manutenção cara 2 vezes. Mais de R$120 mil foram embora. E ainda faltam parcelas. Enquanto isso, a outra versão ultrapassa 160 mil investidos. Os dividendos começam a pagar pequenas despesas mensais. Não é aposentadoria, não é riqueza. Absurda. Mas já é liberdade parcial. E liberdade parcial é perigosa. Porque depois que alguém sente isso uma vez, nunca mais consegue enxergar a vida da mesma forma. Foi nessa época que a outra versão começou a perceber algo estranho. Ela já não conseguia mais imaginar envelhecendo naquela empresa. A mente parecia ter saído dali antes do corpo.
E talvez essa seja a transformação mais importante do roteiro. Não o dinheiro, mas a mudança psicológica, porque insegurança financeira altera completamente o comportamento humano. A pessoa dorme pior, tolera a humilhação, aceita ambientes tóxicos, permanece em lugares ruins porque o medo da escassez fala mais alto que a vontade de mudar. Mas patrimônio cria espaço mental, e espaço mental muda tudo. 5 anos passam, a última parcela do carro finalmente cai. A versão do HB20 sente um alívio quase físico quando vê o débito automático terminar. 60 parcelas, 5 anos, mais de R$140 mil pagos por um carro que agora vale menos da metade. E o pior não é o dinheiro perdido, é o tempo, porque o tempo não volta. A parcela sempre volta. Enquanto isso, a outra versão olha o aplicativo numa manhã de domingo, R$214 mil investidos. Dividendos mensais caindo sem chefe, sem reunião, sem despertador. Ela compra um carro usado à vista, sem banco, sem financiamento, sem dívida. E quando dirige para casa naquela noite, percebe uma coisa silenciosa. A sensação não é euforia, é paz, porque liberdade. Verdadeira raramente parece emocionante. Ela parece leve. 7 anos passam, o patrimônio continua crescendo. R$600 mil, dividendos pagando aluguel inteiro. O trabalho deixa de parecer prisão porque agora existe escolha. E existe uma diferença gigantesca entre trabalhar porque quer e trabalhar porque deve. Uma sensação liberta, a outra prende. As duas pagam salário parecido, mas apenas uma devolve a própria vida. Enquanto isso, a versão do carro está novamente dentro de uma concessionária. Mesmo cheiro, mesmo vendedor sorrindo, mesmo contrato, outro financiamento, porque o ciclo nunca terminou. O HB20 envelheceu. As parcelas não. E naquele momento talvez exista a percepção mais dolorosa de todas. 11 anos se passaram, mas financeiramente ela continua no mesmo lugar. A engrenagem apenas girou, a roda nunca parou. Enquanto isso, a outra versão olha o aplicativo numa quinta-feira qualquer. R$680 mil investidos, mais de 4 mil mensais entrando, sem precisar vender horas diretamente para isso, o carro quitado na garagem, nenhum banco levando metade do salário no dia 15, nenhuma dívida sugando o futuro silenciosamente, e talvez a diferença mais importante nem esteja nos números, mas na mente, porque uma versão passou 11 anos comprando alívio imediato, enquanto a outra passou 11 anos comprando tempo, e hoje as duas ainda acordam cedo, ainda atravessam a mesma cidade, ainda tomam café antes do trabalho. A segunda-feira continua chegando para ambas. A diferença é apenas o que cada segunda-feira carrega dentro dela. Uma carrega ansiedade, a outra carrega possibilidade. E talvez liberdade seja exatamente isso. Poder olhar para o próprio futuro sem sentir que sua vida inteira pertence ao relógio de outra pessoa.